Fala pessoal, tudo bem? Passando para falar para vocês que tratam dor e que estão sendo submetidos a tratamento da dor, que existem quadros que chamamos de inconclusivos. Caio, como assim inconclusivo? Existem quadros que o paciente passa pelo médico, não tem um diagnóstico explicado pela imagem ou pelos sintomas clínicos, passa pelo fisioterapeuta e também não tem uma classificação, um diagnóstico preciso do seu problema. São quadros que não apresentam um padrão reconhecível de resposta mecânica e sintomática, isto é, de redução da dor e ganhos funcionais na amplitude de movimento. Esses quadros, ditos inconclusivos, demoram muito para reabilitar. Por exemplo, existem pacientes que estão em programa de tratamento comigo há 2 anos. Não quer dizer que esse paciente que está em tratamento há 2 anos, ele está vindo toda semana. O cara não vai fazer 52 sessões, né? 78 sessões, né? 1 ano e meio semanal. O cara vai fazer sessões necessárias para encontrar posições de alívio, movimentos que deem conforto, para que ele tolere por mais tempo as atividades funcionais. Uma vez descoberto esse grupo de movimentos, esse conjunto de exercícios na avaliação e durante o tratamento desse paciente, as sessões são afastadas progressivamente, com um processo educacional mais forte. Por exemplo, a gente precisa entrar com terapia cognitivo-funcional e exposição gradativa para esse paciente ser encorajado a fazer os movimentos que ele tem dor. Porque só com o enfrentamento da dor a gente vai descobrir se está mudando algum parâmetro de referência. Por exemplo, ficar em pé na pia por muito tempo, caminhar com o cachorrinho por muito tempo, ou dirigir por muito tempo. São exemplos. E aí a gente começa o afastamento progressivo das sessões. O cara que estava vindo 2 vezes na semana, ele começa a baixar para 1 vez na semana. Ele começa a baixar para 15 em 15 dias, a cada 3 semanas, a cada mês. Nesse período, tem pacientes que fizeram 8 sessões comigo e o tratamento durou 1 ano e só fizeram 8 sessões. Por quê? Porque a gente ensina o que é que o paciente tem que fazer no dia a dia. Não adianta o cara estar com você 1 hora fazendo uma porrada de exercício e só naquele dia que ele fez uma porrada de exercício, o dia tem 24 horas. A depender do que ele está fazendo ao longo do dia, ele está perdendo o ganho que ele teve na sessão. Então a gente tem que ensinar, encorajar o paciente o que ele tem que fazer em casa, para estimular a autonomia do paciente. E se a gente dá autonomia ao paciente, ele percebe que você não quer só vender para ele, você quer realmente fazer com que ele não dependa de você. E isso muda o jogo no tratamento. Agora, é bem verdade que se esse paciente tiver traços de depressão, ansiedade, catastrofização, hipervigilância, muita preocupação com overdiagnoses, excesso de diagnóstico de sistemas médicos e fisioterapêuticos, o cara tem hérnia, protusão, abaulamento, está preocupado com artrose, foi num fisioterapeuta que falou que a coluna está torta, que está curvada, que está com hiperlordose. Quanto mais overdiagnoses esse paciente tiver, mais barreira de recuperação ele vai ter. Quanto mais ansioso, depressivo, preocupado, mais barreira de recuperação. É a hora de você deixar claro para esse paciente que não adianta eu te atender. Se você não estiver fazendo terapia cognitivo-comportamental com psicólogo, eu não vou conseguir te ajudar. Você tem muita barreira de recuperação. E ser honesto com esse paciente. É bem verdade também que quando você identifica essa questão na história, através dos vários sinais que o paciente encontra, a aplicação de questionário de ansiedade e depressão, de ansiedade e estresse, e você educa esse paciente mostrando que aquilo não tem nada a ver com o sintoma dele, que aquele diagnóstico não tem nada a ver com o sintoma dele, que a idade não tem relação com aquele sintoma e que ele tem um problema de movimento, de rigidez e ele aceita até com alívio, tudo bem. Mas muitas vezes o paciente vai criar resistência, ele é daquele arquétipo que, quem é você para me falar isso? Se vários médicos, vários profissionais, vários fisioterapeutas já me falaram o contrário. Quem é você, Caio? Você sente isso no diálogo com o paciente. E ao sentir isso, você vai ver que esse paciente vai ter uma resistência, uma dificuldade para aceitar o seu tratamento, até para aderir. Esse paciente ele precisa de terapia. Ele precisa ser exposto a novas experiências. Para deixar um exemplo bem clássico,
paciente com dor crônica, idosa, e quando você pergunta, tá, quando a dor vem, que você tá inquieta, tomando remédio e não resolveu, foi pra emergência e não resolveu, quais são os pensamentos que vêm à sua cabeça? Ah, é porque eu queria que meu filho me desse atenção. Ah, porque eu falei com minha irmã e minha irmã, tipo, nem ligou, viajou, fez pouco caso do meu problema. Às vezes, quando você vai pegando intimidade com o paciente começa a vir com essas demandas que são de fato de terapia. E aí você começa a identificar que, pô, alguma coisa naquele seio familiar está fazendo com que ela precise de atenção de algum membro. Só que isso foi aprendido, porque nos episódios anteriores ela teve atenção da família toda, né? Vê se faz sentido. E ao ter atenção da família toda, ela reforçou esse comportamento. Ó, eu só tenho atenção das pessoas que eu amo quando eu